Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Sabino. Sou advogado constitucionalista e juiz filósofo cristão. Antes mesmo, para todos os senhores e as senhoras que não conhecem o propósito do presente canal, desde já informo-lhes, contudo, apenas a guisa de informação, que o propósito do presente canal fora literalmente batizado como 3D, ou seja, é um canal que você tem a ímpar oportunidade de diariamente compartilhar com o Dr. Cláudio Sabino as mais diversas e complexas temáticas do direito, da filosofia e da teologia em 3 dimensões. Não à toa batizei esta semana o presente canal como canal de 3 dimensões e, por que não dizer, canal da cidadania, onde eu trato das mais diversas e complexas temas inerentes ao direito, do que vem sendo literalmente ou odiernamente decidido pelo STJ, pelo Supremo Tribunal Federal, que são entre si responsáveis pela ordem jurídica interna. Mas também no 2D eu trato de questões de autoajuda, quando trato dos mais diversos e complexos temas da filosofia, contextualizando aos mais diversos contextos de nossa vida cotidiana. E na plataforma ou no formato 3D, você também terá a ímpar oportunidade de diariamente compartilhar comigo a ajuda do alto, ou seja, eu utilizo os contornos e alcances da teologia cristã, e também falo do islamismo, do judaísmo, para mostrar a importância destas culturas milenares. E não à toa em que pese o cristianismo, o islamismo e o judaísmo são consideradas as 3 maiores religiões monoteístas do mundo, cujo número de adeptos da primeira, a saber, o cristianismo, só cresce, que está na cifra de 2,4 a 2,5 bilhões de cristãos no mundo inteiro, seguida pelo islamismo, segundo lugar no ranking, com quase 1,5 bilhões de adeptos no mundo inteiro, e existe estatística dizendo que até 2050 o islamismo irá se igualar ao cristianismo. E por último, porém não menos importante, o judaísmo em terceiro lugar, com cerca de 13 milhões de adeptos no mundo inteiro. E esta é a razão pela qual, desde já, para os senhores e as senhoras que não conhecem e que não se cadastraram ainda no presente canal, se puder se cadastre, porque para além de você poder compartilhar diariamente comigo temas dos mais diversos e complexos do direito, da filosofia e da teologia cristã, judaica e islâmica, outros 5 por vir reflexo em que pese também estarão contribuindo e, por que não dizer, me motivando a continuar a produzir este necessário alimento da alma em 3 dimensões. Dito isto, para que o presente vídeo não fique maior do que eu pretendo, já inicio antecipando para os senhores e senhoras, sem contudo olvidar de dar as boas-vindas para os senhores e senhoras. Se cadastre no presente canal, dê o seu clique, compartilhe com o maior número de pessoas, para, assim como você que está a me ouvir, faça com que o algoritmo do YouTube, com efeito, possa direcionar, metrificar e servir de rota para levar esta mensagem para as pessoas nos 4 cantos do planeta. E esta é a razão pela qual, se você gostar do presente vídeo aula em 3 dimensões, que irei reverberar acerca do direito, da filosofia e da teologia, sem nenhum demérito àqueles que de alguma forma, em tese, por algum viés político, filosófico, ideológico, ao revés, pense em sentido contrário, tampouco sem ter a menor pretensão de esgotar a matéria e tampouco fazer o menor demérito àqueles que
são especialistas no mesmo, apenas para dar a minha contribuição. Não à toa, o propósito do presente canal é educativo, educar, contribuir de alguma forma para a educação jurídica, filosófica e teológica, com o objetivo de alguma forma, poder contribuir e aprimorar na educação das respectivas temáticas na vida diária das pessoas. Razão pela qual, no dia de hoje, desde já antecipo que irei falar sobre o tema, abre aspas, saiba como você poderá, veja que o verbo poderá é diferente de deverá, poderá bombar ou viralizar o seu canal de YouTube, utilizando os contornos e alcance do direito, da filosofia e da teologia cristã à luz da mente de Cristo. Fecha aspas. E antes mesmo de adentrar diretamente no pano de fundo ou de mérito da presente temática, dirijo-me à autoridade, soberana autoridade do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Poder do Espírito Santo, para que o mesmo, no alto de sua infinita grandeza, com efeito, possa me iluminar, a fim de que, doravante, eu possa fazer a melhor interpretação possível, que, sob o aspecto do direito, sob o aspecto filosófico e teológico, portanto, possa refletir aquilo que é da vontade do propósito de Deus, que eu faço, portanto, os termos que segue infra. Dito isto, já inicio com a primeira parte do nosso tema de hoje, a saber porque, ou saiba, porque você poderá bombar ou viralizar seu canal de YouTube utilizando o ensinamento do direito, da filosofia, da teologia cristã à luz da mente de Cristo. E não à toa me vem logo à mente o erudito pessoa de Augusto Cury, do escritor Augusto Cury, que escreveu um livro especificamente falando sobre a mente de Cristo, ou seja, ensinando por meio de sua tese multifocal a importância das pessoas aplicadas no seu dia a dia, em especial nas mais diversas profissões, médico, advogado, arquiteto, engenheiro, YouTube, você que está me ouvindo, este vídeo-aula sem a menor pretensão, tampouco presunção de esgotar a matéria, e pior ainda, de fazer demérito a nenhum especialista, que eu não sou especialista no que eu, em tese, irei falar, que é a subdivisão, que é exatamente sobre o algoritmo do YouTube. Apenas jogar luzes do conhecimento jurídico, filosófico, teológico que tenho, para tentar, de alguma forma, contribuir na devida ciência, consciência, domínio e interpretação, por que não dizer compreensão, do verdadeiro espírito do algoritmo do YouTube, que, em uma síntese estreita, desde já, vos digo que é como se você tivesse, o algoritmo fosse, em tese, um roteador, uma rota, um oráculo, um guia, que, quando recebe as informações por meio das consultas da plataforma ou do site do YouTube e do Google, que são parceiros entre si, faz uma leitura deste algoritmo com o objetivo de saber o que as pessoas, o interesse das pessoas, buscar resposta para os mais diversos e complexos problemas que, odiernamente, as pessoas estão consultando e buscando nas mais diversas redes sociais, notadamente do Google, que é considerado o pai dos burros, e no próprio site do diretório do YouTube. E esta é a razão pela qual, depois de um intensivo estudo, repita-se, sem nenhum demérito aos especialistas, sem nenhuma pretensão de esgotar a matéria, apenas para contribuir para
o aprimoramento, sobretudo para tentar ajudar de alguma forma aos milhares e milhares de YouTubers, dos mais simples, daqueles que são considerados que não ganharam nem um tostão, aos que já alçaram voo em milhões. E esta é a razão pela qual, desde já, reitero que o propósito do presente individual também se estende não somente aos YouTubers, assim como eu, que é considerado de tostões, que não ganhou nem um tostão ainda, como também aos que já ganharam milhões. Exatamente por quê? Porque não basta. Fazer sucesso é fácil. Ficar famoso é fácil. Agora manter a fama, aí é onde mora o segredo. Como dizia Shakespeare, eis a questão. Ou seja, se tornar famoso, conhecido, público, em tese, pode ser fácil. Basta caprichar numa capa do perfil do YouTube e num bom título ou numa tag, que é uma palavra-chave que em tese pode atrair milhões e milhões de views ou visualização. O difícil é manter esses espectadores, conforme a parte analítica lá do YouTube estuda, manter esses espectadores e até mesmo seguidores por muito tempo. E esta é a razão pela qual, desde já, antecipo-lhes com devido respeito e de forma humilde e sem nenhuma pretensão, apenas com o objetivo de contribuir para o aprimoramento, em especial para a melhor ciência, consciência, domínio e interpretação dos YouTubes que estão ainda na cifra de zero, até os que já estão faturando milhões. E aí, como toda tese dissertativa, assim como os históricos, existe a fase da antíntese ou introdução, tese, o fundamento e síntese ou conclusão. E aí aqui a gente já levando para o mundo dos algoritmos, o mundo da digital, o mundo cibernético, o mundo da inteligência artificial, cujo chat GPT está em alta nas plataformas de consulta do Google. Inicio como uma espécie de primeira história ou introdução, lembrando da importância, e já iniciando a introdução, da importância do conhecimento, da intensa e intensiva, exaustiva busca pelo saber, para podermos obtermos, e até mesmo depois de obtermos, conseguimos dar manutenção e andamento, prosseguimento, porque não adianta a gente conquistar algo e não conseguir gerir, administrar, para transmitir para as próximas gerações. Razão pela qual inicio lembrando e trazendo a base ou a colação do presente estudo apenas para melhor ilustrar, sem a menor pretensão de esgotar a matéria, até porque já falei em um vídeo aula sobre a importância da sabedoria e apenas irei aqui fazer um resumo, porque se vocês quiserem se aprofundar nessa temática, existe aí publicado no YouTube um tema que fala da importância e a razão pela qual devemos sempre buscarmos por sabedoria. E aí, como o tema também aqui, que será objeto do pano de fundo ou de meta da presente temática, em tese, será reverberado acerca dos contornos e alcance da sabedoria, do conhecimento, da busca pelo conhecimento, ciência, consciência, domínio. Em ato contínuo, começo trazendo
para o debate do presente estudo temático a transcendental passagem de Santo Tomás de Aquino, que, para quem não conhece, é um dos protagonistas e o pai, considerado o pai da escolástica. Quando Santo Agostinho, por meio de sua monista, dizia na época que só havia uma maneira de ensinar ou disseminar a palavra de Deus, veio por meio do clero, ou seja, por meio da igreja, na época do clero, veio São Tomás de Aquino por meio de sua dualística e escolástica, portanto, dizer, em ruptura ao sistema monístico de Santo Agostinho, dizer que a época, ou doravante, aquele período para cá, não era possível continuar sendo monopólio da igreja o ensinamento da palavra de Deus naquela época, somente pela igreja. E aí São Tomás de Aquino, por meio da sua dualística e clássica escolástica, em ruptura ao sistema monista de Santo Agostinho, vem tentar aliar fé à razão. E aí já citei e já remeto vocês para abrir o vídeo que está aí postado, publicado no dia de ontem no YouTube, anteontem, com o título Por que devemos buscar por sabedoria? E lá eu digo, e cito e recito uma brilhante oração da Lavra de São Tomás de Aquino, no sentido de pedir sabedoria para o Deus Todo-Poderoso. E aí você já começa a sentir o verdadeiro espírito, a essência dos contornos e alcance que doravante irei trazer para vocês para comprovar que se vocês utilizarem o conhecimento, a sabedoria, não somente para a plataforma de YouTube, como por via reflexa para todo e qualquer tipo de profissão, vocês vão observarem e ter aí a oportunidade de escrever os melhores capítulos de suas vidas e não ser apenas mais um no meio da multidão. Tenhamos sim que sermos uma presença viva, diferente. Até quando recorremos aos contornos e alcances do direito administrativo, e aí está vendo, eu comecei a falar de direito, porque a aula de hoje vai ser em 3 dimensões. Eu vou falar de direito, filosofia e teologia, para provar que se você começar a aplicar de forma correta os preceitos, contorno e alcance do direito, quando eu falo de direito dos homens, direito divino também, da filosofia e da teologia, vocês vão sair da cegueira, da miopia, dessa catarata que não consegue enxergar nada, para uma visão tridimensional, ou seja, uma visão com altura, profundidade e largura, que os astronautas chamam de 3D, astrofísica. E aí, portanto, recomendo a leitura da transcendental oração de São Tomás de Aquino, pela qual a época ele não olvidara em pedir para o Todo-Poderoso lhe dar sabedoria, dentre diversas outras coisas. Mas São Tomás de Aquino não é o primeiro a nos dar o exemplo e nos chamar a atenção para a importância que devemos dar ou darmos diariamente nos mais diversos segmentos da nossa vida profissional, social, familiar, etc. A busca pelo saber, a busca pela ciência, consciência e domínio. Mas temos também outro grande exemplo do filho do rei Davi, a saber, o rei Salomão. O rei Salomão não olvidara. O único pedido que o rei Salomão fez, e aqui também não irei verticalizar, tampouco esgotar a matéria em relação ao mesmo, isso será objeto de um vídeo, 3 vídeos aula no mínimo, onde irei verticalizar e reverberar acerca da importância que devemos dar aos eruditos e pedagógico ensinamento de um dos maiores reis de Israel, depois de seu pai, o rei Davi, a saber, o rei Salomão, que escreveu no mínimo 3 livros.
Ele pediu, só fez um pedido a Deus na época, que foi para Deus lhe dar sabedoria. E Deus o tornou o homem mais sábio. Se você tiver a oportunidade de conhecer a brilhante, a erudita, a transcendental história do rei Salomão, você vai notar e vai ter dimensão do que eu estou a falar. Deus, não obstante o malgrado o rei Salomão ter pedido apenas por sabedoria a Deus, Deus não somente lhe deu sabedoria, como também, por via reflexo, lhe tornou um dos 10 maiores reis de Israel, junto com seu pai, rei Davi, a ponto de o mesmo casar com 700 princesas, todas ricas, e achou pouco, mais 300 concubinas. E esta foi a razão pela qual ele começou a se afastar de Deus, influenciado pelos diversos deuses do Olimpo, que as suas supostas esposas, todas princesas e ricas, e mais 300 concubinas, acabaram a lhe influenciar. Mas o que importa para o momento é sabermos que, apesar de o rei Salomão ter pedido apenas sabedoria para Deus, e Deus ter lhe tornado rei de Israel, um dos 10 reis, ele tornou também muito rico. E dada a sabedoria que Deus deu, conforme seu primeiro pedido, ele escreveu no mínimo 3 livros da Bíblia, a saber, Cantares, que ele retrata a sua primeira vida, Provérbios, que é um verdadeiro estatuto sobre o aspecto ético, moral e jurídico também, e que também versa sobre sabedoria. Outros chamam até esse livro de Provérbios de sabedoria. E o terceiro e último, Eclesiastes, em que ele chega à sua terceira fase da vida, dizendo: tudo é ilusão, tudo é ilusão, tudo é ilusão, e o que me consola é eliminar a certeza de saber, de poder contar com Deus Todo-Poderoso. Vejo, portanto, que aqui eu já comecei a falar de filosofia e direito, e me estendendo à teologia, sem nenhum demérito de esgotar, tampouco presunção de esgotar a matéria. Mas, continuando esta breve introdução, não foram somente São Tomás de Aquino, seguido depois por o rei Salomão, a nos dar exemplo e nos chamar a atenção para a importância que devemos dar ao conhecimento, a importância que devemos dar à cultura, a importância que devemos dar à sabedoria. Quando avançamos nessa perspectiva tridimensional, doravante, sopesando sobre o viés de fato, valor e norma, observamos também em João 8:12, muito citado pelo ex-presidente, Sua Excelência, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, cita muito esse discípulo, João 8:12, para quem, à época, inspirado por Cristo Jesus, João, o apóstolo de Cristo Jesus, fora pedagógico de ensinar que buscais a verdade, e a verdade vos libertará. E não há, repito, não há como buscarmos a verdade, senão por meio da maior amiga do saber, que é a filosofia. Para quem não sabe, a filosofia é amiga do saber. Quando, por meio da arquê, sob o aspecto filosófico, que consiste exatamente na causa de todas as coisas, usando a dialética, Platão, Sócrates, Aristóteles, por meio da dialética de perguntas e respostas, ela forma a sua tese, forma seu algoritmo, forma o seu pseudocódigo, que é um dos códigos utilizados no algoritmo, depois do fluxograma e da narrativa. Vejo, portanto, a importância e a relação que podemos dar da busca do saber, da filosofia, com o algoritmo, com os contornos e alcance do algoritmo, da lógica do algoritmo, que irei em breve trazer a colação e fazer uma breve abordagem sobre o aspecto mais técnico, para ver como tem a ver relacionarmos e aplicar o ensinamento da filosofia, do direito
da teologia, não somente em todas as profissões, como também na plataforma do YouTube, onde existem milhares e milhões de pessoas praticamente trabalhando em tempo real, quando publica e produz os mais diversos conteúdos, com os mais diversos objetivos, mas sendo o primeiro o financeiro, o de conseguir bombar, viralizar, para atingir aqueles pressupostos ou requisitos mínimos exigidos de no mínimo 1.000 inscritos, 4.000 horas de curtida e no mínimo 1.000 views diários depois que conseguir habilitar para remunerar o seu canal. Veja, portanto, a importância do saber, do conhecimento, da sabedoria. Rui Barbosa, certa feita, em idos de 1907, quando discursava no Congresso de Haia, na Holanda, cujo congresso tratava e buscava deliberar sobre a paz e a pacificação dos conflitos daquela época. Rui Barbosa, brasileiro, baixinho e cabeçudo, quando fora literalmente nomeado pelo governo da época para ser um verdadeiro embaixador do Brasil em Haia, no Congresso de Haia, deu o maior exemplo de que não importa onde você está, e sim onde quer chegar. E isso também deve se aplicar àqueles que estão na plataforma de YouTube. Rui Barbosa perguntou aos congressistas da época, de idos de 1907, no Congresso de Haia, na Holanda, qual a língua que eles queriam que ele falasse. Ou seja, Rui Barbosa saiu do Brasil, brasileiro, nordestino, cabeçudo, baixinho, e lá foi xingado quando ele começou, quando viram o biotipo dele, brasileiro, nordestino, cabeçudo e baixinho. E começaram a ironizá-lo. E Rui Barbosa, no alto de sua infinita grandeza intelectual, um dos maiores juristas de todos os tempos, falou para os membros daquele congresso, daquela convenção de Haia, que se ele não... ele perguntou qual a língua que ele queria que ele soasse. E como eles ficaram perplexos, ou xingando, chamando de cabeçudo, baixinho, nordestino, brasileiro, ele disse, já que você não decide qual a língua que você quer que eu fale, eu vou começar... Ele começou a suar, ou seja, falar em Tupi-Guarani, que é uma das línguas dos índios mais difíceis. Veja, portanto, que não importa onde você está, o ponto de partida, e sim aonde você quer chegar. O caminho não existe, o caminho é feito ao caminhar, como dizia um grande pensador francês. Não seja apenas mais um no meio da multidão, seja uma presença viva. Saia da latência, saia da inércia, saia de sua zona cinzenta de conforto e procure fazer o diferente. Hoje, nós da área do direito, notadamente os que atuam na área de direito administrativo, na área de direito público, podem observar agora, desde abril, a entrada em vigor de uma lei, a nova lei de licitação pública. E algo que me chamou muita atenção, também será objeto de um vídeo aula para as pessoas que são operadores de direito, advogados, alunos de direito, estagiários, etc., e aqueles que pretendem ser, sobre os contornos e alcances da nova lei de licitação. Mas hoje aqui trago apenas a bala para melhor ilustrar e arvorar o pano de fundo ou de meta da presente temática, o exemplo de uma das mudanças do Instituto de Licitação, que é exatamente ter substituído o antigo critério de menor preço, melhor técnica, por um instituto jurídico novo, a saber, consulta analítica. Veja, portanto, analítica, que tem muito a ver com toda essa dinâmica virtual, toda essa dinâmica do algoritmo,
os fluxogramas, do pseudocódigo, da lógica do algoritmo utilizado como cérebro, como sistema das mais diversas plataformas como Instagram, TikTok, Twitter, em especial, que é o objeto do nosso estudo de hoje, na plataforma do YouTube. Esse novo instituto trazido pela reforma da nova lei de licitação criou o Instituto de Consulta Competitiva Analítica. Exatamente quando, por exemplo, dadas as demandas que são infinitas, as demandas sociais, enquanto de um lado os recursos públicos são limitados e estão literalmente submetidos à lei de responsabilidade fiscal, o TOCIM, por via reflexa, em que pese as demandas sociais só crescem. E aí o governo precisa usar uma espécie de algoritmo do YouTube para poder gerir e conseguir distribuir os recursos dos impostos nas mais diversas áreas dos serviços públicos que deve prestar para a população como contraprestação dos recursos ou dos impostos que diariamente são arrecadados. E aí, diante dessas demandas, que se tornaram infinitas, para além de infinitas, elas se tornaram também complexas, a ponto de o poder público às vezes não saber o que fazer. E aí criou essa consulta competitiva ou analítica, a fim de possibilitar você, qualquer pessoa comum, qualquer pessoa que tem algum talento, qualquer pessoa que tem alguma profissão, a se habilitar na licitação, que é o mecanismo de você que está me ouvindo, poder vender o seu serviço técnico especializado para o poder público. E aí já estou dando um leque aqui, um diretório para você ganhar dinheiro também. Uma possibilidade, a depender de você, de como você vai utilizar as informações que eu estou doravante a compartilhar com você. Você vai, por exemplo, a contribuir e até prestar serviço direto ou indiretamente para a administração pública, quando você, por exemplo, existe uma abertura de uma licitação para a área da educação, por exemplo, para a área da segurança pública, e o poder público não sabe o que fazer ainda, vai consultar você para você apresentar um projeto, apresentar um projeto com uma proposta para resolver aquele problema. Se o seu projeto for bom, e aí a razão de você ter conhecimento, aí a razão de você dar importância à sabedoria, aí a razão de você passar a ter gosto pela filosofia, e aí a razão de você passar a ter gosto pelas aulas de direito que eu ensino diariamente, e aí a razão de você passar a tomar gosto pela palavra de Deus, porque não há como avançarmos e darmos uma efetiva e real continuidade em nossos projetos se a gente não tiver estrutura, esse tripé, fazer as coisas em 3 dimensões, 3D, altura, profundidade e largura. Aí você pode realmente fazer um projeto aí dentro dos seus mais diversos talentos profissionais e se habilitar numa eventual abertura de licitação do poder público federal, distrital, estadual e municipal, e vender o seu conteúdo, vender o seu projeto, vender o seu produto. Veja, portanto, a importância e a razão pela qual estou trazendo para vocês, sobretudo chamando a atenção da importância que tem a busca pelo saber, pelo conhecimento, pela sabedoria relacionada ao direito, à filosofia e à teologia cristã e judaica também, em tudo que nos propomos a fazer. Veio, portanto, se o Rui Barbosa, cabeçudo, baixinho,
saiu do Nordeste, da Bahia, foi chamado lá pelos congressistas, pelos ingleses, pelos holandeses, alemães e etc., de baixinho, cabeçudo. Ele disse à época: as ombreiras altas ficaram para os homens altos e as ombreiras baixas para os grandes homens, assim como eu. E não à toa ele ficou batizado com a alcunha de Águia de Haia. Estude aí, no Congresso de Haia de Idos de 1907. Mas avançando, somente para você ter ideia e sentir o verdadeiro espírito que eu estou a falar, sobretudo você dá a devida importância do que estou a compartilhar com você. Isso aqui se aplica não somente a você que está iniciando no YouTube, mas também deve se aplicar àquele que partiu do zero e chegou aos milhões. Pois se ele não aplicar esse ensinamento que eu estou compartilhando gratuitamente com você, ele também, em tese, sem nenhum demérito, poderá não dar continuidade a este negócio, não poderá sustentar os seus seguidores. Não basta ter apenas seguidores. Seguidores, eles precisam ser alimentados. Como nós precisamos diariamente do alimento da alma, que é a palavra de Deus, por via reflexa, os seguidores que lhe seguem, pelos mais diversos motivos, interesses econômicos, culturais, financeiros, sociais, entretenimento e etc., estão lá por quê? Porque existe algo que você ofereceu para ele em um canal, ou mais de um canal, mais de um vídeo, que ele se identificou. E essa foi a razão que ele clicou lá e se cadastrou. Mas isso não significa que ele vai continuar de eterno e fiel a você se você não conseguir nessa busca intensa de conhecimento. E o conhecimento liberta o homem. E não à toa, no direito, existe um processo de conhecimento para aqueles que não são advogados, operadores de direito. Nós, advogados, é o processo mais importante e o que permite uma contraditória e ampla defesa. O advogado faz todo tipo de pedido, explorar o máximo do seu conhecimento em busca da tutela ou proteção do direito de seu constituinte ou seu cliente. É exatamente esse processo de conhecimento. E o que significa um processo de conhecimento? Explico. E como sempre, a resposta é de fácil alcance. Processo de conhecimento não existe à toa. Ele é baseado em cognição. Cognição é sinônimo de conhecimento. Repita-se, cognição é sinônimo de conhecimento. Busca pelo conhecimento. Então, o processo judicial de conhecimento, que é o processo mais clássico, mais comum, que é o processo que a gente pode fazer todo tipo de pedido, tutelar todo tipo de direito. Pode pedir medida cautelar, medida de evidência, medida de urgência. Tudo. Precisa entrar com 2 processos, 3 processos, entra com 1 de conhecimento, com base no rito comum ordinário. E ele é de conhecimento, não à toa, ele é de conhecimento exatamente por quê? Porque ele busca, por meio da cognição adequada, conhecimento. Conhecimento para poder o quê? Subsidiar o juiz a prolatar a sua decisão, a prolatar a sua sentença. Você está entendendo o espírito da coisa? A importância de darmos, que devemos dar ao conhecimento, a busca pelo saber, a filosofia, o direito, a teologia, a tudo isso que diariamente eu, de forma gratuita, eu venho compartilhando do início do mês para cá com vocês. E agora que eu estou a compartilhar, também para provar e para te informar, sobretudo esclarecer que todas essas formas de ramificação do conhecimento você pode utilizar não somente na plataforma do YouTube, quando você está produzindo os mais diversos conteúdos para os seus seguidores e para aqueles que patrocinam também a plataforma. Não à toa, quando você for chegar ao ponto de estar habilitado para ser remunerado